Bom, olá pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula de estatística sobre os conceitos iniciais e os conceitos que estão apresentados na unidade 1 do material texto dessa disciplina, ok? Então vamos lá. Bom, esses conceitos iniciais que a gente vai abordar hoje são conceitos que vai acompanhar a nossa discussão e o nosso aprendizado ao longo desse semestre. Então, é muito importante que a gente faça essa discussão e que vocês fixem bastante alguns conceitos que a gente vai destacar, tá ok? Bom, e a gente começa falando sobre a ideia da pesquisa científica, né? E quando a gente fala em pesquisa científica, a gente está envolvendo um tema muito grande e diversas interpretações e aplicações que a gente pode ter para esse universo da pesquisa científica. E seja ela qual for a área que está sendo desenvolvida, a estatística está sempre presente e é um processo muito eficaz, muito eficiente, né, no processo de conhecimento e de busca da aprendizagem, que é o que envolve uma pesquisa científica, né, na sua essência. E a estatística ela é importante porque ela é uma ciência que fornece para a gente vários métodos, técnicas, princípios que nos permitem realizar uma coleta, uma organização, uma síntese, a análise e a interpretação de informações que sejam relevantes e que sejam pertinentes à pesquisa. E aí a gente começa essa discussão com algumas perguntas que vocês podem estar se fazendo com relação ao estudo da estatística no curso de vocês. Né? Então, vocês podem estar se perguntando, por exemplo, se a estatística será realmente útil na minha profissão. Né? Ou seja, preciso mesmo estudar estatística? Ou para que eu vou estudar estatística? Né? Porque a gente sempre associa estatística que você vai trabalhar fazendo cálculos, e aí você pode pensar, mas eu não estou fazendo matemática, então por que eu tenho que estudar estatística? E a gente trabalha e a gente lida com a estatística no nosso dia a dia de forma direta ou de forma indireta. Então é importante a gente conhecer um pouco mais sobre essa ciência e a gente dominar algumas ferramentas que essa ciência nos propicia para um crescimento profissional e pessoal. Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas razões, tá? Que poderiam ajudar a justificar o motivo pelo qual a gente está estudando essa disciplina, ok? E aí eu vou começar com vocês aqui. A primeira razão que eu vou começar a falar com vocês é a respeito de você adquirir, através do estudo, né, do aprendizado que você envolve com a estatística, uma capacidade de realizar leituras técnicas, de pareceres, de relatórios, revistas científicas, revistas apenas informativas, outros tipos de mídia de transmissão de conhecimento, canais de discussão que a gente possui, que nos permite, através da estatística, interpretar diversas informações e conhecimentos, não só relacionados à nossa área, mas à sociedade como um todo. Então, a estatística nos dá um pouco, os temas que a gente discute aqui, nos dá um pouco dessa capacidade, melhora essa capacidade da gente de leitura e de interpretação de dados que são informativos e que trazem a sua representação pela estatística. Uma outra razão que é interessante é que a gente se torna um consumidor informado. A gente é capaz de compreender e de entender o produto que nós estamos consumindo. E aí, quando a gente fala em consumidor informado, eu não estou falando só de aquisição de bens materiais, não, é aquisição de conhecimento também. Porque a gente entende da seguinte forma: a partir do momento que você pega, por exemplo, um artigo, uma revista científica ou uma revista e lê a informação, uma reportagem, você está consumindo, mas você pode não estar consumindo um produto físico, né, um objeto, mas você está consumindo conhecimento, você está adquirindo conhecimento. Então, essa postura de consumidor informado não é só no sentido de você ser realmente aquele consumidor no sentido de comprar, de adquirir bens materiais, mas sim no sentido também de você ter conhecimento.
Então, você é capaz de, por exemplo, você vai desenvolver uma pesquisa, um trabalho, ou até mesmo está lendo uma reportagem, e se tiver algum tipo de informação equivocada, algum cálculo equivocado, você é capaz de identificar e de fazer o seu próprio julgamento e identificar, não, isso aqui está errado, isso não pode. Então, você se torna uma pessoa informada, você detém um conhecimento que quando você lê aquela informação, quando você estuda sobre aquela informação, você é capaz de julgar, e de compreender de uma forma melhor essa informação. Tá? Uma outra razão que a gente pode destacar é a questão de que, com o conhecimento que a gente adquire dentro da estatística, a gente pode ter um embasamento para tomada de decisões, né? A gente pode se pautar nos conhecimentos estatísticos para a gente fazer tomadas de decisões. E essas tomadas de decisão é, de uma certa forma, muito generalizada. É quando você está trabalhando numa empresa, por exemplo, e você tem que fazer comparações quanto à relação a algum tipo de venda, de ausência, de produtividade, e você pode usar a estatística nesse sentido, né? Então, sempre que você, por exemplo, faz comparação, existem duas possibilidades. A primeira é que as diferenças ocorram ao acaso, né? Foi uma mera coincidência. E a segunda é de que as diferenças sejam reais. E aí você, com a estatística, você aprende a lidar com essas diferenças reais e resolver. Coisa que, se você não tiver estatística, você não tem como tomar uma decisão acertada e de forma racional para que você resolva. Ou seja, você identifique dentro dessas duas possibilidades se é uma coisa ao acaso, né? Ou se realmente é algo que é real, é uma diferença real. E aí que você possa fazer decisões, tomar decisões para que você possa modificar essa realidade. Então, a estatística vai muito mais além do que aquilo que a gente normalmente pensa como sendo apenas um monte de fórmulas, números e gráficos. Né? A gente tem todo esse lado interpretativo da estatística. Isso aí, independente da área do conhecimento e de profissionalização que você esteja. Uma outra razão que nós temos é o fato de que quando você desenvolve, quando você exercita, né, ou você estuda a estatística, você tem uma desenvoltura na sua capacidade de raciocínio, de crítica e de análise. Então, quando você detém o conhecimento, como você conhece como as coisas funcionam, você lança um olhar crítico sobre a informação, sobre o produto, né, que você tá analisando, que você está construindo, o que você está lendo, o que você está manipulando, porque o que acontece? Você tem aquele olhar de conhecimento, e é um olhar de conhecimento crítico, um crítico construtivista, né, positivo, é no sentido de você julgar e aprimorar a informação, fazer inferências, e até mesmo, às vezes, usar para fazer algum tipo de pesquisa, avançar algum tipo de estudo. E também, né, por último, uma das razões, eu poderia ter colocado mais do que 5 razões para vocês, mas aqui eu escolhi apenas trabalhar com essas 5 razões, para não ficar muito extenso. Quando você desenvolve, você estuda, né? Quando você conhece um pouco mais sobre a estatística, você tem um pouco mais desse conhecimento, você é capaz de adquirir conhecimento sobre o trabalho dos profissionais da área de estatística, dos profissionais que estão ali por trás, né, de todos esses resultados que às vezes você vê apresentado em relatórios, artigos, programas e tudo mais. Você identifica ali, você consegue enxergar a importância do papel daquele profissional, porque assim a gente tem aquele conhecimento. Aqui a gente vai introduzir um conhecimento básico, mas aí você vê como que é a riqueza desse universo, quanto você pode explorar, o quanto você pode aprender, e aí você vê que as pessoas têm essa habilidade e fazem esse desenvolvimento. Então, é só uma comparação que a gente tem
né, que a maioria de nós conhece o suficiente do próprio carro para saber quando levá-lo à oficina mecânica. Então, aquele conhecimento que você tem, você percebe um barulho, um ruído, um movimento diferente no seu carro, aquilo ali é o suficiente para você entender que é um momento de você levá-lo à oficina mecânica. E isso, esse conhecimento, a gente também pode comparar quando a gente trabalha com a estatística. Né? Se você tem um conhecimento sobre os trabalhos estatísticos, sobre a função desses profissionais e a importância, você não coloca em risco projetos que você tem, projetos que você esteja desenvolvendo. Você não acha que é detentor de todo o conhecimento e se arrisca a fazer uma análise que você não é capaz. Né? Então, aqui a gente está passando a intenção é vocês verem que isso que nós estamos vendo aqui é só um pouquinho da introdução dos conceitos básicos que a gente tem dentro da estatística. Porque a estatística é uma ciência. E se ela é uma ciência, ela não pode ser resumida em poucas aulas ou em um semestre. É mais com essa ênfase de vocês enxergarem a importância da estatística e verem que assim é muito importante que vocês tenham um mínimo de um conhecimento para que vocês possam se tornar produtores de conhecimento e consumidores de conhecimentos críticos, é, ah, capazes de fazer algum tipo de análise, capazes de fazer algum tipo de contribuição para o crescimento. E aí, nesse contexto, a gente começa a discutir o conceito de estatística através de um exemplo, tá, de uma reportagem da revista Exame do ano de 1999, aonde fala aí com relação ao o crescimento do número de usuários da internet, né, que passa de 3,6 bilhões, né, e cresce num ritmo estimado de 50% ao ano. Ou seja, a cada 12 meses você cresce 50%, quase que, né, dobro do valor. Então, o que acontece? Aí, nesse caso dessa reportagem, fala que o Brasil já ocupa a 14ª posição mundial no registro de endereços na web. Ou seja, ele está à frente de países como Coreia, Espanha e China. E a internet abandonou, eu estou lendo com vocês a reportagem, a internet abandonou a academia há tempos, ou seja, deixou de ser só de caráter científico, de pesquisa e de ensino, né, e atingiu mais de 90% de empresas. Os endereços de acesso referem-se a empresas, ou seja, mostra aí um crescimento das vendas pela web, principalmente nos brasileiros, em cerca de 88% do comércio eletrônico da América Latina. E aí, o que eu quero mostrar para vocês com essa reportagem, com esse fragmento, na verdade, né, dessa reportagem da revista Exame? Que nós estamos constantemente, diariamente expostos a uma grande quantidade de informação numérica. Nós somos bombardeados no nosso cotidiano diariamente por essas informações numéricas, né? Semelhantes a essa que eu relatei anteriormente para vocês, e que dependendo da situação, nós podemos assumir duas posturas. Ora, como consumidores das informações numéricas dessa natureza, e ora, quando a gente precisa de produzir essa informação. Então, a gente pode sair do espectador para, né, aquele que faz, aquele que produz. Então, a gente tem aí essa flexibilidade de transitar por esses dois universos, por essas duas situações. E o conhecimento que a gente pode adquirir da estatística nos possibilita fazer essa translação, esse trânsito uma situação para outra com uma certa segurança, com uma certa confiança. Né? Então, para isso, a gente precisa de conhecimento. A gente necessita de conhecimento, de capacitação para compreender as informações, e é o nosso papel aqui, fornecer para vocês um pouco desse conhecimento, dessa capacidade de compreender as informações numéricas, de poder produzir, de poder habilitar, de poder interpretar, de poder fazer críticas, tá? Então, essa é a finalidade, independente de qual seja
a sua área de formação que você esteja, sua graduação que você esteja almejando, a estatística vai estar presente. E se ela vai estar presente, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês tenham um conhecimento mínimo necessário para que se faça um bom trabalho, que se interprete, que se faça uma análise bem feita de um trabalho já pronto. Né? Então, nesse contexto, a gente tem que os procedimentos técnicos e metodológicos que a estatística fornece são de suma importância, são super fundamentais para a execução dessas atividades, dessas tarefas. E aí, de uma forma bem sintetizada, bem objetiva, a gente pode dizer que a estatística é uma ciência que organiza os dados, está relacionada a medições, aos dados, ao estado de medida, ao estado de organização. E que aí pode ser colocada como se fosse uma pirâmide do conhecimento, né, onde a gente tem que realizar um procedimento estatístico, uma pesquisa estatística, constitui em você coletar informação, organizar essa informação, apresentar, analisar e, por fim, interpretar a informação de forma construtiva, de forma que você possa agregar valores e relevância para o seu trabalho. E aí, nesse contexto, a gente tem que a estatística ela faz parte da civilização de uma forma bem histórica. Né? A gente já tem o desenvolvimento da estatística compreendidas bem antes, bem em séculos, né, no século passado e bem antes mesmo do século passado, aonde a princípio você podia entender que a estatística foi desenvolvida para atender dois fenômenos bem distintos. De um lado, a necessidade dos governos de coletarem dados censitários, né, quantificar a sua população e tudo mais, e, por um outro lado, do desenvolvimento da teoria do cálculo das probabilidades. Quando a matemática veio aprofundando e evoluindo no cálculo da probabilidade, a estatística entrou como uma ferramenta auxiliar e tomou uma dimensão ao longo desses séculos que hoje ela é considerada como uma ciência por si só. Então, ao longo de toda a nossa história, os dados já vêm sendo coletados, né, por historiadores, antropólogos, entre outros, arqueólogos, todos vêm catalogando, vêm registrando, os dados vão sendo registrados. Então, por exemplo, nas civilizações egípcia, grega e romana, os dados primários eram coletados com o propósito de taxações e finalidades militares, ou seja, para cobrança de impostos, né, e para fins de autoritarismo, da parte de militar mesmo, de autoridades e tudo mais. Na Grécia, na Idade Média, as igrejas usavam a estatística, né, de uma forma indireta, mas já com conhecimento dessa ciência, para registros de informações sobre nascimentos, mortes e casamentos. E a gente vê que isso ainda acontece, né? Nos Estados Unidos, a Constituição de 1870 determinava a realização de um censo a cada 10 anos, ou seja, a contagem da população a cada 10 anos. No Brasil também acontece a cada 10 anos, né? E essas informações que são obtidas através do censo, elas são relevantes, elas são de suma importância para organizar políticas públicas, ações, vários outros fatores, ações no sentido de educação, saneamento básico, infraestrutura, economia, né, políticas públicas que viabilizem uma sociedade mais digna e mais igualitária. Então, a estatística é um parâmetro muito importante para a civilização como um todo. Começou lá, né, bem lá atrás, nos séculos anteriores, e até hoje ela está ganhando, ela continua importante e muito pelo contrário, agora ela não é só importante, ela é essencial, ou seja, ela tem ganhado um espaço que é um espaço muito importante, muito relevante nesse conhecimento. E aí, dentro desse contexto, a gente vai começar a dividir a estatística em duas partes, tá? A estatística descritiva,
né, na qual a gente trabalha com a coleta, a organização e a descrição das informações. E aí a gente usa tabelas, a gente usa gráficos, a gente usa os cálculos de parâmetros, que são as medidas, a partir dos dados, né, com base nos dados que foram coletados, para que se possa fazer uma análise, um estudo. E aí a gente tem a estatística inferencial também. A estatística inferencial, ela tem uma característica que é muito interessante, que ela é vista como um método, tá? Que viabiliza, que torna possível você fazer previsões estimativas, tá? De características de uma população, por exemplo, ou um objeto que você esteja estudando, baseado em pequenas porções, que a gente chama que são os resultados amostrais. Ou seja, é como se você, com base numa porção menor do todo, né, você expandisse aquela análise, aquele conhecimento para o inteiro, para toda a população. Né? Então, aí a gente entra com alguns conceitos que a gente começa a discutir. Nós vamos trabalhar temas, nós vamos discutir temas ao longo dessa disciplina que envolvem tanto a estatística descritiva quanto a estatística inferencial. Então, nós vamos transitar entre essas duas estatísticas aí. Um dos temas que a gente vai discutir, que é importante a gente ter esse conceito, é de população e amostra, tá? Porque é o que norteia todo o nosso conceito. E aí a gente tem uma certa tendência a entender, a compreender e interpretar que quando você fala em população, é só pessoas, né? Quando na verdade a gente tem uma aplicação muito grande dessa palavra com relação aos seres humanos. Mas a população é para a gente um conjunto de todas as pessoas, sujeitos, objetos, organismos, o que você estiver estudando, tá? Que possuem uma ou mais características em comum. Então, você agrupa essas pessoas, elas se juntam por alguma característica em comum. Então, se torna o quê? O que a gente chama de uma população. E quando você faz esse agrupamento de indivíduos com alguma característica em comum e os chama de população, facilita a sua pesquisa, porque aí você consegue fazer um questionamento ou uma pesquisa mais direcionada àquela população, porque você sabe que ali você vai encontrar a característica que você está estudando, né? Então, por exemplo, se a gente pensar na prevalência de tuberculose em indivíduos adultos moradores da cidade do Rio de Janeiro, se eu pensar em pesquisar todos os adultos residentes do município do Rio de Janeiro, eu vou estar fazendo uma pesquisa sobre a população. E isso para a gente é o que a gente chama de censo, tá? Agora, se por alguma razão, viabilidade financeira, tempo, logística, entre outras coisas, né? Outros fatores, eu não puder trabalhar com todos os moradores, né, os indivíduos adultos residentes na cidade do Rio de Janeiro, eu vou lá e faço o quê? Eu escolho uma pequena parte desse todo, ou seja, eu escolho uma população, desculpa, uma amostra. Essa amostra, ela tem que ter uma característica muito importante, que ela deve ser representativa. O que significa uma população, uma amostra representativa? É uma amostra que, de fato, quando estudada, vai representar todo o restante da população. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Nesse mesmo contexto da prevalência de tuberculose em indivíduos adultos moradores da cidade do Rio de Janeiro, imagina que eu não fosse trabalhar com todos os moradores adultos, né? Fosse trabalhar com uma pequena parte que eu estou chamando de amostra. E aí eu vou lá e seleciono indivíduos somente do Leblon, ou somente da Rocinha, ou somente Barra da Tijuca. Isso não é significativo, isso não é representativo. Porque, por exemplo, os moradores da região do Leblon têm uma realidade cultural, socioeconômica,
psicológica, entre outros fatores, sociais principalmente, muito diferente daqueles moradores da favela da Rocinha, ou do complexo de favelas da Rocinha. Então, quer dizer, você não pode fazer uma análise quando você tem realidades tão distintas, características tão distintas. Então, você não pode generalizar. Tá? Então, quando você faz um processo por uma amostra, essa amostra ela tem que ser bem heterogênea, ela tem que abranger indivíduos, objetos, organismos que tenham distintas características ou comportamentos, mas que se fazem, que se englobam ou que pertencem a uma mesma população. Isso é uma representatividade. E aí, para você ter essa questão de representatividade, a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse processo, né? Nessa questão de como você seleciona a amostra. Isso não é feito de qualquer jeito, né? Sem você pensar. Existe o que a gente chama de processo de amostragem, que são técnicas, tá? De seleção dos indivíduos ou objetos ou organismos que vão compor a amostra, para que ela seja representativa. Aqui eu vou discutir alguns tipos de amostragem, não vou discutir todas com vocês, mas vou discutir alguns que são mais comuns dentro dessa pegada da estatística básica, que é o que a gente está estudando. E aí a gente começa com essa definição, né? Ela é uma técnica, a amostragem é uma técnica especial para você selecionar, para você escolher as amostras. E de jeito que você garante o acaso na escolha. O que é esse acaso? Você não faça uma pré-seleção, você não consiga julgar ou fazer uma escolha tendenciosa. É literalmente um sorteio, você não tem como saber qual indivíduos ou quais indivíduos serão selecionados. Por exemplo, se for relacionado a pessoas. E aí, dentro das técnicas que a gente existe, eu vou comentar com vocês sobre a amostragem casual ou aleatória simples, que é aquela que a gente poderia comparar com sorteio de loteria, sabe? Bingo de quermesse, que é quando você não é um sorteio que você faz e que você não tem como prever qual vai ser o próximo indivíduo ou o próximo número que vai ser escolhido. Então, essa é a chamada casual ou aleatória simples. Então, a gente tem aqui, por exemplo, 12 indivíduos e por algum motivo, algum processo de sorteio, os indivíduos 2, 5 e 8 fazem parte, né, dessa amostra. Então, foi literalmente ao acaso, sem nenhum outro tipo de previsão, que é feito, né, a priori, uma escolha a priori que a gente consegue fazer a seleção de quem serão os indivíduos que irão participar da pesquisa, né, ou da amostra. Outra que a gente tem é a amostragem proporcional estratificada. Nessa daqui, a gente leva em consideração que a nossa população ela é subdividida em pequenas populações, tá? E que você tira, você escolhe indivíduos, por exemplo, com comportamentos diferentes ou com comportamentos distintos nos diferentes estratos. Isso é o que a gente diz que é proporcional. Uma outra comparação que eu acho que fica mais próxima para explicar para vocês, é você pensar o seguinte: a gente divide o país, nosso país, em regiões, certo? E aí nós sabemos que temos regiões mais populosas e regiões menos populosas, e as intermediárias. Então, quando você fala numa amostragem proporcional estratificada, é como se cada região fosse um extrato. A população brasileira está ali toda todas, é o somatório de todas, e cada região está compondo um extrato, que é uma subpopulação, tá? E se ela for proporcional, a gente pega assim, eu vou tomar 7% da população de cada estado, de cada região, para compor a minha amostra. Então, isso vai ser proporcional. Porque, por exemplo, aquela região mais populosa, o 7% nela vai ter uma proporção maior
do que naquela que é menos populosa, em termos de número de indivíduos. Então, essa pode ser uma comparação com relação a essa amostragem proporcional, a estratificada. A estratificada uniforme, esse tipo de amostragem, ele já me permite a seleção de quantidades iguais de indivíduos. Então, mesmo sabendo que o Brasil possui regiões com populações distintas, eu fixo uma quantidade de indivíduos que serão selecionados por região para compor a minha pesquisa. Tá? Então, se eu estimar que vão ser 10.000 habitantes por região, 10.000 indivíduos por região, independente daquela região mais populosa ou menos populosa, a quantidade que vai ser escolhida é a mesma. Isso é uma estratificada uniforme, né? Você não tem um critério de proporcionalidade, é uma quantidade fixa. E aí, esse tipo de amostragem, ele traz consigo outras comparações, que também podem ser feitas, né? Então, independente se você está trabalhando com e aí uma coisa importante, a amostragem proporcional estratificada ou a amostragem estratificada uniforme, depois que você separa a sua população em estratos, que são subgrupos, e aplica o critério de proporção ou de uniformidade, dali para frente a escolha dos indivíduos, que seja por proporção ou seja por quantidade fixa, é feita de forma aleatória ou de forma casual. Então, a amostragem casual aleatória simples, ela pode ser feita sozinha ou ela pode compor parte, né? Ela pode ser utilizada como parte das outras formas de amostragem que a gente vai discutir, tá? Então, eu posso simplesmente fazer uma aleatória simples, ou posso fazer uma proporcional estratificada, que depois que eu dividir a população em subgrupos, a escolha das proporções é feita de forma aleatória simples, ou então eu pego lá uma amostragem uniforme e a escolha das pessoas, dos indivíduos por região que participarão, será também feita por aleatória simples, tá? A outra que nós temos é a sistemática. Nessa sistemática, você estabelece a quantidade ou a ordem pela qual os indivíduos vão ser selecionados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho lá 12 indivíduos e sempre o terceiro indivíduo vai ser selecionado. E aí foi escolhido aqui a começar não do primeiro, mas começar a partir do segundo. Isso é uma escolha também, tá? Então, o que acontece? A partir do segundo, eu conto 3 e seleciono. Conto mais 3 e seleciono. E assim seria sucessivamente até eu chegar na última escolha de 3 em 3. Né? Então, ó, eu escolhi o primeiro, é o 2, pulei 3, fui para o 5, do 5 fui para o 8, do 8 fui para o 11. Ou seja, os elementos, os indivíduos que vão compor a minha amostra são os indivíduos selecionados de forma sistemática. A última que a gente vai falar sobre os tipos de amostragem é a amostragem por conglomerados. Nesse tipo de amostragem, você divide em grupos, tá? E aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque pode levar a gente a confundir com a estratificada, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês agora para a diferença. Aqui na conglomerados, você tem grupos de indivíduos, e quando você faz a seleção, você seleciona os grupos e não os indivíduos dentro do grupo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu dividi a minha população em 6 grupos de 2 indivíduos. Então, o sorteio aqui aleatório, né, a amostragem aleatória aqui, é por grupo. Então, eu selecionei o grupo que tem os elementos 5 e 6, eu pego o grupo inteiro, tá? Aí foi os elementos 11 e 12, então foi o grupo inteirinho selecionado. Então, a amostra por estratificação,
Eu divido em subgrupos e seleciono dentro do subgrupo. Na conglomerado, eu divido em grupos e sorteio os grupos, tá? Isso é uma diferença que é importante, porque pode levar a gente, às vezes, a confundir um com o outro, tá? E aí, com essa ideia de que a gente entende que eu posso usar a população e também posso aplicar a amostragem, a gente consegue ver que a escolha de você trabalhar com a amostra não é algo que é feito ao acaso ou de qualquer forma. Existem critérios, existem regras, existem métodos, né? E isso é o que traz a estatística para a gente, essa organização, essas técnicas que nos dão confiança, nos dão segurança na informação que a gente está recebendo. E aí, com isso, a gente continua essa discussão sobre estatística, falando agora sobre a estatística descritiva, tá? Não estamos falando da inferencial, vamos falar da estatística descritiva e vamos conceituar variáveis e apresentação de dados. O que são variáveis para a gente, né? A variável para a gente, dentro da estatística, é uma característica de interesse, ou seja, é aquilo que eu estou pesquisando e pode assumir diferentes valores ou classificações para distintos sujeitos, né? Sujeitos diferentes, organismos, objetos, o que você estiver estudando. Então, a variável é uma característica que você está investigando e que, para indivíduos diferentes, para objetos diferentes, elas possuem também classificações diferentes, tá? Então, para a gente ter um exemplo, olha só, em uma análise sobre os fatores de risco para doenças cardiovasculares, as variáveis de interesse podem ser idade, pressão sistólica, peso, sedentarismo, né, a prática de atividades físicas, antecedentes familiares, são os históricos de doenças cardiovasculares na família, que é a hereditariedade, e, por exemplo, doenças crônicas ou doenças como o diabetes, pré-existentes como diabetes. Então, o que acontece? Esses são todos fatores de riscos. São fatores que eu posso investigar, ou seja, são variáveis que podem ser investigadas, que podem ser estudadas, quando a finalidade são o estudo ou uma análise dos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Então, esse é o conceito que a gente tem, essa é a ideia que a gente tem de variável. E as variáveis, por sua vez, elas podem ser classificadas, certo? E a gente classifica inicialmente em dois tipos: quantitativas e qualitativas, que se dividem em outras classificações. Então, por exemplo, as variáveis quantitativas, elas se dividem em contínuas, quando são dados medidos, são as medidas das variáveis, tá? Então, por exemplo, peso, altura, massa muscular, níveis de colesterol, índices glicêmicos, taxas de ureia, creatinina, entre outros fatores. Isso são chamados de variáveis contínuas, são as variáveis nas quais a gente mede a informação, tá? As discretas, elas estão destinadas, né, ou definidas como variável que representa quantidade, tá? Então, por exemplo, número de tempo de internação em dias, número de pontos dolorosos de um paciente com fibromialgia, número de picos que a bolsa de valor teve durante um período da semana ou do mês, entendeu? Isso são número de vezes em que teve a oscilação do dólar, né? Número de pontos que você tem que ter na hora de você fazer um cálculo de centro de gravidade para compor uma treliça. Os pontos que você tem, aquilo ali são quantidades. Então, aí você tem aí uma variável que é quantitativa
discreta. E você pode ter ela também quantitativa contínua. Nesse universo quantitativo é quando você já tem um envolvimento direto com números, ou seja, a mensuração de uma variável contínua já dá para a gente um número. A mensuração de uma variável quantitativa discreta já dá para a gente número. Agora, quando a gente fala das variáveis qualitativas, a gente está classificando ou segregando os tipos de variáveis conforme alguma propriedade. Você põe qualitativo e não quantitativo. E aí, o que acontece? Elas podem ser nominais, quando você entende que o que você está estudando é por característica, você separa por característica ou por uma propriedade. Então, por exemplo, a gente tem aqui tipo sanguíneo, né? Você classifica o indivíduo pelo seu tipo sanguíneo, ou se ele possui diabetes ou não, se ele possui doença renal ou não, né? Se a pessoa já fez aquisição de algum empréstimo ou não, se a pessoa já tem o financiamento ou não. São algumas situações, ou então quando você classifica lá os indivíduos por um perfil que você traça, né, como a inadimplente, se você der um indivíduo é adimplente ou inadimplente, entre outras coisas. As variáveis qualitativas também podem ser qualitativas ordinais, que é quando você classifica por uma hierarquia, por níveis, por uma escala. Então, por exemplo, aqui, ó, classe econômica, né? A gente separa a sociedade por classes econômicas que estão relacionadas principalmente à renda familiar, gravidade de uma doença, por exemplo, o grau de risco do investimento, né? Se é alto, médio, baixo, moderado, e etc. e tal. Isso você está classificando por uma característica, mas uma característica que tem níveis, que tem hierarquia. Então, isso é o que a gente chama de ordinal, é como se tivesse uma ordem, né? Então, aí é uma qualitativa ordinal. E essas variáveis, elas estão presentes em toda pesquisa estatística. Então, a gente tem que ter um cuidado de separar e de identificar o tipo de variável que a gente está estudando, que a gente está praticando, que a gente está pesquisando sobre ela. E aí, para a gente poder finalizar essa parte de variáveis aqui, nós vamos discutir juntos, tá? Essas classificações aí, um exercício que pede para nós classificarmos, né, as variáveis que estão apresentadas em cada situação aí, como sendo qualitativa, quantitativa contínua ou discreta, a qualitativa ordinal ou nominal. Tá? Então vamos juntos. Eu vou abreviar aqui um pouco, mas como eu vou estar falando e abreviando a fala, vocês depois vão entender qual é o significado da abreviatura. Então nós temos aqui, olha, região de residência do paciente no início do tratamento oncológico ambulatorial. Aí é região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste ou sul. Então, você está colocando, você está classificando o indivíduo por uma região onde ele mora. Então, a gente tem aqui que ela é qualitativa, tá? Aqui vai agarrar um pouquinho. Aí eu vou abreviar. E ela é nominal, vou colocar só o Nzinho aqui para simbolizar, tá? Porque você classificou por uma região, por uma localização. Letra B, estadiamento clínico do paciente no momento do diagnóstico do câncer. De boca, como in situ, grau 1, 2, 3 ou 4. Então, se é estadiamento, se é nível, né, se é o estado de gravidade, aí ela é também uma qualitativa, só que agora ela é ordinal. Porque o que acontece? Você coloca por níveis, né? Então, ela é uma qualitativa ordinal.
Renda familiar de uma pessoa em salários mínimos, ou seja, a quantidade de salários mínimos que a pessoa recebe. Então, ela agora é uma quantitativa, tá? Então, agora já mudei. Ela é uma quantitativa. Vamos abreviar aqui. E como é quantidade em termos de salários mínimos, ela é uma quantitativa discreta. Vou colocar o Dzinho mudo, ok? Número de consultas pré-natais de uma primigesta. Ou seja, quantas vezes, né, quantas consultas a gestante de primeira viagem, vamos dizer aí, ela fez. Então, se é quantidade, ela é quantitativa, e se é número, não é uma medida, ela é quantitativa discreta. Letra E, utilização de medicamentos na gestação. Se a pessoa usa ou não, sim ou não. Então, ela é qualitativa, porque a pessoa vai responder sim ou não. E aí você vai separar em grupos que usam e que não usam medicamento, né, na gestação. Então, ela é nominal, tá? O fato de você responder sim ou não coloca em nível, e sim separa por uma característica. Área em que o paciente reside, urbana ou rural? Da mesma forma que a letra E. Ela vai ser uma qualitativa nominal. Classificação socioeconômica do chefe de domicílio. Olha, muito pobre, pobre, regular, rico ou muito rico. Nesse caso aqui, ó, vou colocar aqui em cima para não ficar apertadinho aqui para vocês verem. Ela vai ser qualitativa, só que agora ela é o quê? Ordinal. Porque o que, que acontece? Você está classificando por um nível que é um nível socioeconômico. E letra H, frequência com que um paciente se sente cansado durante as atividades rotineiras. Nunca, raramente, algumas vezes, muitas vezes ou sempre. Ou seja, você está graduando, você está nivelando a pessoa pelo número de frequência, né? A frequência com que ele se sente cansado. Então, ela é qualitativa. Só que ela é uma qualitativa o quê? Ordinal. Porque você vai classificar o indivíduo pelo nível de cansaço dele, ok? Bom, com isso aí a gente encerra esses conceitos iniciais, tá? Da aula de hoje. E é importante que vocês revejam, leiam o material texto, busquem na literatura, tá? Livros que possam enriquecer esse conceito, esse conhecimento. Não se limitem apenas ao material texto e à nossa aula aqui, né? Explorem mais, aprofundem mais o conhecimento de vocês, porque isso só faz com que vocês cresçam em termos de aprendizagem, tá? Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula.